Então, desde o nascimento, né, essa Guarda Municipal, vocês já lutavam para que a gente pudesse estar aqui hoje. É uma família desde o início, pré-TASC, acompanhando, acreditando. Eles estão junto do início até a formatura. O placavo, literalmente, ela segura na sua mão e vai até aqui, ó, até a faca. É a única que está aqui na nossa formatura, prestigiando. Salve, salve galera da Implacável Concurso, bem-vindo a mais uma aula específica para a Guarda Municipal de Jaboatão dos Guararapes do estado de Pernambuco, gratuitamente aqui para o YouTube, coisa que só a Implacável Concurso faz para os alunos, né? A Implacável Concurso de mãos dadas com todos os concurseiros do Brasil inteiro, né? Desde aqui do sul do Brasil até a região norte e nordeste, na qual eu tenho muito apreço a todas as regiões do Brasil, principalmente norte e nordeste aí, pelas belas praias, na qual eu pretendo voltar logo logo, né? Então vocês pediram aí o bloco 2 da Guarda Municipal de Jaboatão dos Guararapes, tá? A parte especial, os crimes propriamente ditos aqui da parte do direito penal, beleza? Então eu trouxe para vocês aqui, focado na banca FCC, que será a banca aqui de Jaboatão dos Guararapes. Contudo, senhores, logicamente, essa aula vai ficar gravada gratuitamente aqui no YouTube da Implacável Concurso e serve para todos os concursos de natureza policial, tá? Então a gente vai brincar aqui de fazer exercício. E, logicamente, fazendo exercício, eu vou explicando aí no que a banca quis fazer as pegadinhas, para nós entendermos aí como a FCC, a Fundação Carlos Chagas, gosta de perguntar, beleza? Então já tem a parte geral, a parte 1 e agora a parte 2, tá? A parte 2, que é a parte especial. Sem mais delongas, vem comigo na tela, porque com certeza absoluta vocês vão gostar. Bora! Então vamos lá. Vamos falar hoje sobre crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, crimes contra a dignidade sexual e crimes contra a administração pública. Então, desde o artigo ali 121 ao 150, ao 155 ao 160, 163, 171, 180, 182, 203, lá crimes contra a dignidade sexual, até 227, e o 329 ao 331, crime contra a administração pública. Na verdade, aqui ele só veio cobrando crimes de particular contra a administração pública. Bem tranquilo, tá? Resistência, desacato, desobediência, veio bem tranquilo aqui o edital dos senhores, mas não é porque veio tranquilo o edital que as perguntas serão tranquilas, tá? Então eu trouxe para vocês aqui um misto aí, mediano, tá? Mediano. Não vou forçar muito com vocês não, e coloquem nos comentários abaixo se vocês acertaram ou erraram a questão, porque a hora de errar realmente é agora, beleza? Vamos lá, já para a primeira. Questão 1, FCC, que é lá no Bacen. Paulo subtraiu um toca-fitas, faz tempo aí, e vendeu o referido aparelho para João. João não sabia que se tratava de um produto de furto. Interessou-se pelo negócio porque o preço do rádio correspondia a 10% do valor de mercado. Neste caso, João cometeu o crime de estelionato, receptação dolosa, receptação culposa, furto ou apropriação indébita. Bem fácil, né? Bem fácil. Aqui somente uma pegadinha que eu visualizo. Uma pegadinha aqui, com certeza. Ele colocou receptação dolosa e culposa, ele quer saber os conceitos, ele quer saber se o candidato consegue extrair a diferença, né, de receptação dolosa para receptação culposa. E aqui a gente já pode extrair. Vamos lá. Paulo subtraiu um toca-fitas. Beleza, subtraiu
coisa alheia móvel para si ou para outrem, é crime de furto. Então ele subtraiu aqui, né? Subtraiu para si para outrem, coisa alheia móvel. Aqui já verificou-se que ele subtraiu para si ou para outrem sem colocar aqui a grave ameaça ou a violência, tá bom? Então trata-se aqui o Paulo, trata-se de um furto do Paulo, certo? Então Paulo cometeu o crime de furto e vendeu o referido aparelho para o João. João não sabia que se tratava de um produto de furto. Interessou-se pelo negócio por baixo preço, 10% aqui do preço. Nesse caso, João, eu não quero saber de Paulo, João cometeu qual crime? Estelionato? Obviamente que não. Então eu estou diante de um caso de receptação, furto também não, porque quem cometeu o furto foi Paulo, apropriação indébita também não, porque ele não tinha em posse já o produto, né? Então estamos diante de uma receptação. Agora, pergunto a vocês, receptação dolosa ou culposa? Aqui já matamos porque ele não sabia se tratar de um produto de furto. Se ele soubesse, obviamente, receptação dolosa, né? Lembra lá a diferença de culpa e dolo? A culpa eu não tenho, eu deixo ali um dever de cuidado, um dever objetivo de cuidado, tá? Obviamente, eu teria que saber que esse produto poderia ser um produto de ilícito porque ele custa somente 10% do valor de mercado. Mas eu tenho certeza que foi algo furtado? Não, não tenho certeza. Mas de uma maneira culposa, eu deixo de adotar, né? Eu deixo de adotar alguns cuidados objetivos, tá bom? Não peço nota, eu sei que o valor está abaixo de mercado, tá bom? Porém, eu não posso imaginar que seja uma conduta dolosa, porque aqui o exemplo é claro que ele não sabia se tratar de um produto roubado ou furtado, né? Então, receptação culposa, letra C. Molezinha, né? Já coloca aqui embaixo se você acertou essa questão, beleza? Uma questão fácil, tá? Uma questão fácil. Alguns concurseiros aí podem ficar um pouco em dúvida entre a receptação dolosa ou culposa, mas coloca dolo, eu tenho que ter vontade. Culpa, falta de um dever objetivo de cuidado, beleza? Então, receptação culposa está lá no seu edital como crimes contra o patrimônio. Questão 2, também lá do Bacen. É certo que o furto qualificado Vem comigo para a tela primeiro, tá bom? Furto qualificado. Então eu tenho duas hipóteses. Eu tenho um furto simples e eu tenho um furto qualificado. Ramos, mas como que eu vou saber qual é um furto simples, qual é um furto qualificado? Vem comigo para a tela. Aqui eu quero saber sobre qual é o qualificado. Aquisição de qualquer objeto alheio por influência de assaltantes. B. Subtração de objeto móvel alheio para si ou para outrem através de abuso de confiança, fraude, chave falsa ou rompimento de obstáculos. Aquisição ou receptação de algum objeto de outros, sabendo-se que é oriundo de crime. Acabei de explicar para vocês aqui sobre a receptação dolosa, né? Porque eu sei, sabendo-se oriundo de crime. Então, se eu compro, né? Seria uma receptação dolosa. Não sabemos que não a letra C. Subtração de algum objeto alheio por meio de força física. Não, se eu tiver força física, se eu tiver uma grave ameaça, se eu tiver um emprego de arma de fogo, eu não estou diante de um furto, e sim de um roubo. Subtração de objeto alheio para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Também não vou estar diante de um roubo lá no artigo 157. Beleza? Então, é considerado qualificado letra B. Subtração de objeto móvel alheio, conceito de furto, para si ou para outrem, através do quê? Abuso de confiança, fraude, chave falsa ou rompimento de obstáculo, tá? Então, furto simples. Por exemplo, eu estou aqui com o meu celular, certo? Deixei meu celular lá no balcão. Veio lá uma vítima da sociedade e pegou, né? Simplesmente pegou e levou embora. Estamos diante aí
somente sobre essa análise, estamos diante de um furto simples, tá? Merece reprovabilidade dessa conduta? Sim, merece reprovabilidade, mas né, ele não fez muita força, só pegou ali e foi embora, tá? Agora, se ele está lá no meu veículo, ele quebra o vidro para acessar, para pegar o celular, né? Se ele é meu funcionário, né? Eu deixei o celular lá dentro da minha gaveta, ele abusou da confiança, né, de funcionário, de meu funcionário, e acessou aquele celular e pegou para ele. Aí sim, o grau de reprovabilidade ele é maior, tá? Por isso que chama furto qualificado, tá? Qualificando o crime, beleza? Então tudo que tiver uma historinha mais elaborada, que vocês verificaram que o agente precisou fazer algo a mais do que simplesmente subtrair a coisa alheia, estamos diante de um furto qualificado. E com certeza aqui ele vai trazer abuso de confiança, fraude, emprego de chave falsa, né? A famosa micha, um rompimento de obstáculo, tá? Ele pulou um muro, ele arrombou uma porta, ele quebrou o vidro, ele rompeu algum obstáculo. Então eu posso falar que eles são diante, né, de um grau de reprovabilidade um pouco maior. Então a penalidade dele vai ter que ser também condizente com o fato, teria que ser maior. Por isso que nós falamos furto qualificado, beleza? Nunca mais esqueça disso. Já vamos para a questão 3. Vamos lá, sem perder tempo. Vocês não podem perder tempo. Ano 2023, bem recente, banca FCC. Vamos lá, a FCC ama historinha. Eu já falei para vocês no primeiro bloco que a FCC ama historinha, então vamos ler também. Vamos ler. Eu também gosto de questões elaboradas assim também. Vamos lá, Fernando, jovem de 19 anos, aproveitando-se do fato de que seu pai, Ronaldo, de 48 anos, tirava um cochilo lá durante a tarde. Subtraiu, então subtração, de sua carteira sem que ele percebesse. Então, furto, né? Não é roubo. Não teve grave ameaça aqui. A quantia de R$200 em dinheiro para gastar no sábado à noite com seus amigos do colégio. Diante dessa situação hipotética apresentada, estamos diante de qual crime? O crime praticado por Fernando somente se procede mediante representação de Ronaldo. Então, o pai ele deveria ir lá na delegacia, né, e dar prosseguimento a esse processo. Muito embora o fato seja típico, Fernando, na hipótese, é isento de pena. Fernando praticou o crime de furto de coisa comum, haja vista a relação familiar entre ele e Ronaldo. Fernando praticou o crime de furto com abuso de confiança, letra D. E a letra E, Fernando praticou o crime de apropriação indébita. O que vocês colocariam aqui nessa questão bem recente da FCC, né? Bem recente da FCC do ano de 2023. Muito bacaninha essa questão. Tempo no vídeo para vocês aí, aluno da Implacável. Eu já falei que o aluno da Implacável tem que fazer essas questões aí no máximo em 1 minuto. Vamos lá. A banca queria extrair de vocês o conhecimento lá do artigo 181 do Código Penal. A chamada escusas absolutórias, lá do 181, chamado escusas absolutórias. O que é isso? Por mais que o fato em si, realmente, o fato aqui aparenta ser típico, porque ele subtraiu coisa alheia móvel. Né? O que está escrito lá no 55? Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra. Aqui, ele subtraiu coisa alheia, dinheiro, R$200, para si, sem que o pai dele percebesse. Então, ali eu já tenho uma figura típica de furto, beleza? Isso é inquestionável. Só que lá no 181, lá no Código Penal, eu tenho as escusas absolutórias. É isso que a banca queria saber se vocês já tinham estudado isso antes. Muita gente vai colocar furto, né? Porque, aparentemente, realmente, ali eu tenho um fato típico. Só que se você ler o 181, ali nós estamos falando de filhos, né? Estou falando de filhos. Ali ele seria isento de pena. É, isso mesmo. Muito embora o fato seja considerado típico, realmente ali é um furto, eu tenho as escusas absolutórias, beleza? Então, o cônjuge que furtar nas mesmas circunstâncias, aqui eu estou falando de furto, nunca confunda furto para roubo. Aqui, se ele utilizasse de grave ameaça, aí sim ele seria responsabilizado, beleza? Então,
O nosso gabarito é letra B. Muito embora o fato seja típico, expliquei para vocês aqui, Fernando, na hipótese, é isento de pena segundo a inteligência do artigo 181 do Código Penal, tá bom? Que está lá isento de pena, o ascendente, o descendente, seja parentesco legítimo ou ilegítimo, civil natural, ou até mesmo o cônjuge nesse caso, tá bom? E se for ex-cônjuge, mediante representação, aí sim eu posso responsabilizar o ex-cônjuge somente mediante representação, beleza? Bora lá, bora lá. A aulinha tem que ser rápida, você não pode perder tempo. Ano 2022, FCC, lá do TRT da 5ª Região. Outra historinha muito bacana, vamos ler. Porfírio encontra-se em um ponto de ônibus aguardando a condução para retornar à sua residência, quando foi abordado por Flávio e Eduardo, que, armados, anunciaram o assalto. Ponto. Então aqui eu tenho um roubo. Porque Flávio e Eduardo, utilizando de grave ameaça de posse de arma, subtraíram algo de Porfírio. No momento em que Flávio começa a subtrair os pertences de Porfírio, este reage, entrando em luta corporal com os criminosos, ocasião em que ele é alvejado por um disparo de arma de fogo, disparado por Eduardo, um dos assaltantes. Morrendo no local. Flávio, o cara morreu. Flávio e Eduardo fogem na sequência sem nada subtraírem da vítima. Diante do caso hipotético acima mencionado, Flávio e Eduardo, em tese, cometeram qual crime? O latrocínio, o roubo tentado e homicídio consumado, roubo tentado e extorsão seguida de morte, roubo tentado e lesão corporal seguida de morte. Vamos lá. Então nós temos aqui a vítima e as duas vítimas da sociedade aqui. Estes usando de arma de fogo mataram a vítima. Só que não subtraíram nada. Inicialmente, eles queriam somente cometer o roubo, mas não contava que a vítima reagisse. A vítima reagiu, foi alvejada e teve o óbito da vítima. Só que eles não conseguiram levar nada. E aí, o que vocês colocariam? Latrocínio, letra A. B, roubo tentado e homicídio consumado. O homicídio consumado da letra C, somente o homicídio. Roubo tentado e extorsão seguida de morte. E o roubo tentado e lesão corporal seguida de morte. Sem mais delongas, vamos para o gabarito, tá? Latrocínio. Mas Ramos, eu coloquei que foi roubo tentado e homicídio consumado. Senhores, já vamos para o bizu, tá? Quando falar em latrocínio, beleza? Latrocínio. Independentemente se eles furtaram, se eles roubaram, né? Porque houve ali a grave ameaça. Independentemente se eles roubaram ou não, se vocês visualizarem na hora da prova que a vítima morreu, latrocínio consumado. Aqui eles poderiam até forçar a colocar um latrocínio tentado, né? Colocar latrocínio consumado ou depois latrocínio tentado. A maioria dos candidatos você colocaria latrocínio tentado porque não conseguiram realizar o roubo, subtrair a coisa na qual eles tinham um intento inicial, tá bom? Só coloca o bizu na cabeça de vocês. Colocou que a vítima morreu, é latrocínio consumado, independentemente se eles pegarem a res furtiva, beleza? Então, bizuzão para vocês aqui. Vamos lá. Roubo tentado. Roubo tentado. E homicídio consumado. Latrocínio. Certo? Mas vamos. Deixa eu apagar aqui.
E se for o roubo consumado e o homicídio consumado, também vou ter latrocínio. Lembra lá do bizu? Se a vítima morreu, sempre será consumado. E se o roubo for tentado? Roubo tentado. Ele atirou e também não conseguiu matar. Homicídio tentado. Aí sim eu vou ter um latrocínio tentado. Beleza? Porque eu tenho duas tentativas, aí sim eu vou ter um latrocínio tentado. Beleza? Ficou claro? Só coloca o bizu na sua cabeça. Todos os casos que a vítima venha a falecer, sempre eu terei o latrocínio consumado. Coloca aí no seu material. Bora pro 5 para nós fazermos essa bateria em 30 minutos. Ano 2022, banca FCC. Aquele que se opõe à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem ele esteja prestando auxílio, comete em tese o crime de resistência, exercício arbitrário das próprias razões, advocacia administrativa, desobediência ou desacato. Aquele que se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem ele esteja prestando auxílio, comete em tese o crime de resistência, exercício arbitrário das próprias razões, advocacia administrativa, desobediência ou desacato. Fácil também. Questão para você resolver em 20 segundos. 20 segundos, aluno da Implacável, não pode demorar mais nesta questão. Tá bom? Então aqui nós estamos diante de uma oposição à execução legal. Então essa oposição só pode ser desobediência ou resistência. Exercício arbitrário das próprias razões? Não. Advocacia administrativa, muito menos, né? E desacato também não. Qual que é a diferença, Ramos, entre resistência e desobediência? As duas eu estou opondo a uma ordem legal. Só que a resistência sempre será, essa oposição, ela tem que ser violenta, tá? Eu vou dar um soco lá no GCM, eu vou empurrar o GCM, eu tenho que ter uma ação de resistência, tá bom? Uma ação pura de resistência, tá bom? Então, vou me opor à execução de ato legal. Utilizando-se de violência, sempre será resistência. Só que se vamos supor, o GCM vai lá, eu quando estou lá na viatura da Guarda Civil Municipal, eu vou fazer uma abordagem a um cidadão, falo, pô, coloca a mão na cabeça aí. O cara não coloca, tá? Ele não coloca. Coloca a mão na cabeça, cidadão. E ele não coloca. Não vou colocar, tal. Só que ele não está me agredindo, ele não está usando de violência. Somente ele está se opondo a uma ordem legal, tá bom? Então, aí sim eu estou diante de um caso de desobediência. Agora, se eu já desci da viatura, ele vem com violência. Ali eu estou diante de um caso de resistência. Então, gabarito da 5, letra A. Então, resistência sempre será violência. Desobediência, a palavra vai vir para vocês aí, desobedecer. E desacato, que também está no edital dos senhores. Desacato é uma ofensa, tá? Uma ofensa, um menosprezo na condição do funcionário público. Inclusive, bizuei, pode ter desacato a funcionário público de folga. Por exemplo, eu sou funcionário público, né? Eu sou guarda municipal, vai fazer mais de 11 anos, 12 anos precisamente. Vai fazer 12 anos que eu sou guarda civil municipal. Então, se o cara me conhece, eu estou numa cidade hoje com quase 600 mil habitantes, então é difícil o cara conhecer. Mas se eu estou na minha folga, o cara vem me desacatar em razão da minha profissão, pô,
Você que me prendeu, entendeu? Em razão da minha profissão, por mais em que pese eu seja de folga, sim, será crime de desacato. Questão 6. Ano 2017, banca também FCC. Outra historinha. FCC ama historinha, então vamos estudar por historinha. Maria foi morta por seu companheiro Gilmar, motivado por razões de sua condição de sexo feminino, com menosprezo e discriminação à condição feminina e violência doméstica e familiar. A tipificação penal para este crime é homicídio culposo, homicídio qualificado à traição por se tratar de companheiro, feminicídio, genocídio ou homicídio simples. Questão para você fazer em 20 segundos também. 20 segundos também. Questão muito fácil essa daqui, muito fácil. Obviamente, ela foi morta, ok? Então já temos o crime de homicídio. Por seu companheiro Gilmar. Então aqui nós temos a primeira coisa que a gente tem que chamar a atenção. O Gilmar, ele era companheiro dela. Por quais razões que ela morreu? Razões de sua condição do sexo feminino, com menosprezo e discriminação à condição feminina e violência doméstica e familiar. Obviamente será feminicídio. Obviamente. Aqui ele trouxe todas. Normalmente ele traz só uma, tá? Ele vai colocar companheiro, a condição sexo feminino, já está tipificado com certeza absoluta a qualificadora do feminicídio. Lembre-se que o feminicídio ele não é um crime autônomo, tá? Ele não é um crime autônomo. Ele é uma qualificadora do crime de homicídio. Por que eu atento isso sempre para vocês? Nem sempre matar uma mulher é feminicídio. Coloque isso na cabeça. Por quê? Às vezes a historinha vai falar aqui, ó, Maria foi morta por Gilmar numa discussão de trânsito, após ela chamar ele de um palavrão, X. Tá bom? Ele ficou nervoso e matou ela. Qual é o crime? Homicídio, homicídio qualificado, por motivo torpe, homicídio, feminicídio, genocídio, homicídio simples, tá bom? Seria ali um homicídio qualificado, tá bom? Não seria feminicídio. Por quê? Não foi em condição do sexo feminino, não houve menosprezo e discriminação à condição feminina e também não houve violência doméstica e familiar, tá bom? Então, muito cuidado para não confundir, tá? Porque nem sempre homicídio contra a mulher é feminicídio. Muito cuidado. Sempre tem que trazer feminicídio, vai ter que trazer em razão da condição do sexo feminino, com menosprezo e discriminação à condição feminina ou violência doméstica e familiar para ser caracterizado o crime de feminicídio, beleza? Então, muito cuidado quanto a isso. 7. FCC, ano de 2017. Outra historinha. Então, vamos lá. Marcelino, dirigindo seu veículo, é abordado por policiais militares que, ao vistoriarem, em nada encontraram de irregular. Nem com a documentação do veículo, tampouco com os documentos pessoais, os quais estavam plenamente válidos. Apenas por precaução, os policiais o convidaram para ir na delegacia de polícia para fazer uma melhor averiguação de sua vida pregressa, já que não simpatizaram com ele. Marcelino se recusa a acompanhá-los, e os policiais o alertam que o conduzirão à força, caso ele não concorde. No entanto, ele novamente não aceita acompanhá-los, resistindo à ordem. A conduta de Marcelino. Olha, teve uma resistência a uma ordem policial, beleza? Que crime Marcelino cometeu? Então aqui ficou claro, ele foi abordado por policiais militares, vistoriaram, não acharam nada a princípio, tá? Não acharam nada, nem com a documentação do veículo, nem com a documentação dele, mas por precaução, os policiais militares falaram, olha, vamos lá na delegacia, vamos checar melhor essa situação aqui, né? E o cara falou, não vou não quero. Eu tô com pressa, não quero ir. O policial novamente reitera que ele precisa acompanhar a delegacia de polícia, e ele fala, não vou, não tem Cristo que me tire daqui. Eu não vou. Se vocês quiserem, pode ir sozinho lá, vocês, para a delegacia. Eu não vou. E aí? Ele está resistindo a uma ordem. Concorda comigo? Está escrito aqui. Ele novamente não aceita acompanhá-lo, resistindo essa ordem. Que crime que Marcelino cometeu? Vem aqui. Configura crime de desacato e de resistência.
Configura o crime de resistência somente. Configura o crime de resistência e desobediência. Configura o crime de desacato e desobediência ou não configura crime. Vamos lá. Fácil também, né? Fácil também. Uma historinha enorme aí, mas muito fácil, porque eu tenho resistência a uma ordem. Correto? Beleza. Muito fácil. Gabarito letra E. Não configura nenhum crime de Marcelino. Ué, mas professor, você não falou que resistir a uma ordem é crime de desobediência e se houver violência física é crime de resistência? Sim, eu expliquei para vocês. Só que se atentem a uma situação. Essa ordem precisa ser legal. Essa ordem precisa ser legal. Aqui, ele não fez nada de errado, né? Ele colocou aqui, ele foi abordado, não existe nada de irregular. Ele foi vistoriado, não tem nada, apresentou documentação, não tem nada de diferente na documentação dele e também não tem nada na diferença de diferente na documentação do veículo. Então, civilmente identificado, ele foi identificado, tá? Não posso conduzir ele à delegacia de polícia porque eu não simpatizei com ele, tá bom? Então, a oposição à ordem essa ordem precisa ser necessariamente legal. Essa ordem aqui dos policiais, neste caso específico, nesse caso hipotético, foi uma ordem ilegal. E ninguém é obrigado a obedecer ordens ilegais. Beleza? Então não existe nenhum tipo de crime. Não configura crime, não configura crime, não configura crime, não configura crime. Então, letra E é o nosso gabarito. Comenta aqui se você caiu na pegadinha da FCC ou você já sabia dessa questão. Comenta aqui embaixo se você caiu nessa pegadinha, mas com certeza vocês não vão cair mais. Eu tenho certeza absoluta disso, que não vão cair mais. Colocou ordem, o policial deu essa ordem. Verifica se essa ordem é legal, tá? Se a ordem for legal, ok. Então, ou estou pela desobediência ou estou pela resistência. Se houve violência física, resistência. Se não houve violência física, é desobediência, beleza? Mas se a ordem for ilegal, não existe crime, atipicidade de conduta. Bora para a próxima. A nossa última questão. Para 31 minutos exato. 2017, Politec, FCC. Vamos lá. A mídia noticiou que um médico endoscopista foi flagrado em sua clínica tendo relação sexual com uma paciente de 35 anos, enquanto ela estava sob efeito sedativo utilizando para o exame de endoscopia digestiva alta. Deste modo, o médico foi acusado de ter cometido o crime de estupro, atentado violento ao pudor, estupro de vulnerável, sedução ou assédio sexual. O que você precisa apresentar aqui? Prestar atenção, tá? Na medida do show que o médico, né, foi flagrado em sua clínica tendo relação sexual. Então, ele teve uma relação sexual. Ramos, ter relação sexual, ele é crime? Não, não é crime, tá bom? Não é crime. Obviamente, eu tenho que prestar atenção nas idades, tá bom? Nas idades. Não caiam em pegadinha. Por quê? Vai colocar lá que uma mulher, uma menina, por exemplo, tá? Com 14 anos, teve relação sexual consentida com um senhor de 80 anos. É crime? O que vocês acham? Muito embora a sociedade ache isso ainda repugnante, né? Um senhor de 80 anos tendo relação sexual consentida, né, com uma menor de idade, estamos diante de uma tipicidade de conduta, não existe crime nesse contexto. Então, muito cuidado também com a relação de idade. Primeira coisa, quando a gente verifica um crime de estupro, vamos verificar a idade das vítimas, tá bom? A idade da vítima. Aqui a idade da vítima, 35 anos. Ok? 35 anos, ok? Se ela quisesse ter relação sexual, sem problema nenhum. Só que o problema nos traz que essa paciente estava sob efeito sedativo. Sob efeito sedativo. Ela foi fazer esse exame de endoscopia e o médico aproveitou do estado de vulnerabilidade dessa mulher para manter relações sexuais não consentidas.
Então, estamos diante do quê? Estupro, atentado violento ao pudor, estupro de vulnerável, sedução ou assédio sexual. Verifica-se que estamos diante de um caso de estupro de vulnerável. Por quê? Quando ela está sob efeito de sedativo, ela está vulnerável. Beleza? Se fosse violência, Ramos, seria lá no caput 213. Seria estupro, tá? Atentado violento ao pudor, não existe mais esse crime, né? Não houve um abolitio criminis, volta para mim, não houve um abolitio criminis, né? Existe, foi uma continuação aí, lá do artigo 213, beleza? Então, atentado violento ao pudor não existe mais, mas existe uma continuidade normativa lá do 213. Sedução também não existe mais. Assédio sexual também não foi estupro de vulnerável, porque ela estava sob sedativo utilizado para o exame de endoscopia digestiva alta, beleza? Estupro de vulnerável. Muito embora exista uma discussão doutrinária sobre se ela precisa fazer a representação ou não, se é uma ação incondicionada, tá? A quinta e a sexta turma do STJ, eles divergem nesse ponto, beleza? A doutrina majoritária fala que não precisa, tá? Não precisa fazer a representação. Tem essa discussão doutrinária, mas enfim, isso não cai para vocês, beleza? Obviamente, se você for fazer um concurso um pouco mais complexo, seja delegado de polícia, promotoria, magistratura, aí sim não vai cair tão fácil desse jeito. Vai cair conforme entendimento doutrinário, conforme entendimento aí do STJ, mas não, para vocês é conforme entendimento do Código Penal, beleza? Então não precisa se preocupar, mas existe divergência na doutrina? Sim, existe divergência na doutrina, existe divergência da quinta e sexta turma do STJ precisamente, mas vocês não precisam se preocupar neste ponto, beleza? Então chegamos ao fim da nossa aula gratuita aqui para vocês, esse aquece da Guarda Municipal de Jaboatão. Beleza? No estado de Pernambuco, Guarda Municipal de Jaboatão dos Guararapes, no estado de Pernambuco, é um aquece mesmo, tá? Passei aí para vocês algumas questões da FCC de Direito Penal parte geral, agora Direito Penal parte especial. E 7 lá, mais 8 aqui, para fechar aí 15 questõezinhas específicas da banca FCC aqui gratuitamente para a plataforma da Implacável Concurso aqui no YouTube, de forma gratuita. Lembrando, senhores, que esse concurso e todos os concursos de guardas municipais do Brasil inteiro está na plataforma, vou deixar na descrição desse vídeo, está na plataforma da Implacável Concurso com preços promocionais, tá? Então, são, tudo que tem lá, tudo, tá? Desde teoria, também resolução de exercício, você vai aprender tudo de direito penal, constitucional, direito processual penal, tudo o que você imaginar. Matemática, português, raciocínio lógico matemático, história, tudo o que você precisa saber para as carreiras de guardas municipais, tá bom? Tá lá na plataforma a preços extremamente acessíveis, tá? Invista em você, invista no seu conhecimento, isso ninguém te tira, tá? Eu, quando estava lá sentado lá, eu descarregava caminhão, lá em 2010, eu descarregava caminhão, batia a caixa o dia inteiro, depois fui ser vigilante, trabalhar noturno, cansativo, fazia faculdade e trabalhava de vigilante em 2 lugares, 2,36, um em cada lugar, não tinha folga, cara, foi difícil, mas eu investi e hoje eu estou muito mais tranquilo, hoje estou na Guarda Municipal, né, com um cargo muito bacana na Guarda Municipal, então invista em você, eu olho para trás e não me arrependo, eu tenho certeza absoluta que vocês também não irão se arrepender. No mais, tá? E comenta aqui também, comenta se vocês querem mais aulas da Implacável Concurso, tá? Mais aulas como essa, direito administrativo, direito constitucional, direito penal, processual penal. Já coloca aqui qual tipo de aula você quer gratuitamente aqui no YouTube. Até mais, senhores. Força e honra sempre.